sou a professora Isabel do EduC e o tema de hoje é um tema muito interessante que vocês já devem também ter escutado. Já escutei isso. A criança com deficiência intelectual é limitada e tem poucas chances de aprender, ok? Então, gente, acho que isso é um mito. E é sobre isso que nós vamos conversar bastante, porque tem bastante chance. Primeiro, nós temos que entender o que é ter uma deficiência intelectual. Eu acho que a base da nossa discussão hoje é essa: entender o que é ter uma deficiência intelectual. Porque, assim, no século passado, ou até o século passado, quando alguém tinha uma deficiência intelectual, isso representava que essa pessoa tinha uma incapacidade. Tudo bem, esse conceito se sustentou durante um período. Agora, quando a neurociência entrou na nossa vida, certo? Ela começou a dar outras indicações. Então, hoje a gente sabe que uma pessoa com deficiência intelectual é alguém que tem um funcionamento cognitivo diferente. E aí esse conceito muda tudo, a forma como a gente vai se relacionar com essa pessoa, a forma como a gente vê a pessoa. Então, uma coisa é você se sustentar, né? E sustentar a sua prática pedagógica, educacional, a partir de uma ideia de incapacidade. E outra é você ter uma prática onde você considera que aquela criança tem um modo diferente de se funcionar o cognitivo dela. Então, muda tudo, né? Então, mas eu vejo que tem profissionais que ainda estão no século passado. Tá? Agora, a gente pensa o seguinte, assim, algumas profissionais da área da educação que trabalham com a criança com deficiência intelectual têm dificuldades em compreender, ou ver, identificar esse potencial cognitivo. Mas a gente vê que isso é decorrência de uma formação, né, que não informa isso. É uma formação pedagógica que ainda tem o seu fundamento numa teoria do século passado. Qual o momento do curso de pedagogia que você discutiu sobre neurociência? E, mais especificamente, a neurociência cognitiva destinada à criança com deficiência intelectual. Então, assim, essa ideia do século passado de incapacidade da criança com deficiência intelectual acabou criando nesta profissional que sustenta essa ideia algumas objeções que impedem ela de ter uma atuação diferente. E essas objeções, elas são, assim, inconsistentes e sem evidências científicas também. Porque a evidência científica mostra que a criança tem um potencial que pode se desenvolver. E aí, nesse período todo que eu tenho na minha vida como orientadora, eu tenho escutado muito, porque eu acabo querendo, desejando orientar algumas profissionais, né? E, às vezes, a profissional ela tem essa ideia do século passado na cabeça tão forte que algumas respostas, inclusive eu chegar a anotar, eu elenquei algumas coisas aqui para vocês, assim, tem gente que já me falou o seguinte, não faz sentido achar que ela aprende. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque ela tem muito forte essa ideia que a criança é incapaz. Outra falou assim para mim, vai dar muito trabalho eu mudar toda a minha prática pedagógica para fazer com que ela aprenda. Vai dar trabalho. Né? Olha só, gente. Outra, temos que ser realistas. É impossível essa criança aprender.
Isso a gente fala, assim, desse tipo de posicionamento, mas tem outro posicionamento que é aquele que meio que dá uma justificativa. Ah, ninguém se importa com ela, nem a família. Ou seja, por que eu vou me importar com essa criança? Para quem investir nela? Nada pode ser feito. Eu não farei nada. Não posso fazer nada. Gente, ela não aprende. Gente, olha só, quem de vocês já ouviu isso? Ou frases similares da colega de trabalho, da direção da escola, às vezes até da própria família da criança. Como é que fica a autoestima dessa criança ouvindo isso, ou mesmo fazendo essa leitura, né, da face do outro, a expressão? Gente, tudo isso é muito triste, né? E é muito triste também para profissional do meu tipo, porque eu acredito que essa criança é capaz. Então, é muito triste para mim, é muito triste para a criança que vê, lê as atitudes da professora, percebe, e para a própria família que fica angustiada. Então, assim, ó, na contramão desse discurso, nós temos as evidências científicas, e acabou. Se a ciência prova que essa criança aprende, é lá que eu vou me ancorar, é lá que eu vou ter a minha sustentação. Então, hoje, a neurociência mostra que, pela plasticidade cerebral e pela lei da compensação, então, assim, a lei da compensação é mais ou menos assim: quando você tem uma área comprometida ou uma área que não funciona muito bem, ou uma função cognitiva que não está funcionando adequadamente, outras áreas do cérebro assumem aquela função. Mas para que isso ocorra, eu tenho que gerar a necessidade cognitiva, ou seja, tenho que fazer com que a criança pense sobre o seu próprio pensamento, que ela se sinta desafiada a pensar, para que essas redes neurais se formem. Então, eu gerando a necessidade, primeiro, eu acreditando na capacidade dela, eu gero a necessidade do pensar e os neurônios e as sinapses se auto-organizam para dar uma resposta. Então, aí eu tenho a lei da compensação materializada e a plasticidade cerebral. A neurociência mostra isso. Tem evidências científicas, certo? Então, assim, ó, se nós temos isso, é nisso que nós vamos nos ancorar, nos agarrar, nos respaldar, e não em coisas do século passado. Então, assim, ó, diante da formação inicial fragmentada e incipiente do curso de pedagogia, diante das práticas oferecidas a essas crianças, que sustentam uma atitude preconceituosa, limitante, pouco criativa, e com essa história, né, de institucionalização da criança com deficiência, que às vezes algumas autoridades querem impregnar a nossa mente, certo? Então, isso é muito forte. Então, na contramão disso tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender duas coisas que são essenciais para você: como o cérebro funciona e mediar. Porque quando eu aprendo a mediar, eu potencializo todos os estímulos que a criança vai receber, seja o estímulo visual, auditivo, tátil, sinestésico, né, que a gente chama. E com isso, nós vamos ver que essa criança tem um potencial para ser desenvolvido, ela vai mostrar isso, certo? Então, assim, ó, se consolida quando a escola trabalha com essas ideias equivocadas, uma ação, certo? Que não beneficia a criança. O que vai beneficiar a criança lá na escola? É a ação da mediadora,
que a mediadora vai trabalhar com toda essa parte cognitiva e emocional, que andam juntinhas, certo? Frequentemente, se define as crianças com deficiência intelectual a partir das questões limitantes, né? Porque quando você olha para uma criança com deficiência, você só olha o limite dela, o que ela não consegue fazer. Agora, nós temos que fazer o contrário, porque você pode encontrar nessa criança aquilo que está funcionando muito bem, e investir nisso. E as funções cognitivas que não estão funcionando adequadamente, nós vamos corrigir. E essa correção ocorre por meio da mediação, usando os critérios de mediação. Gente, assim, ó, você pode pensar que na nossa sociedade nós temos muitos obstáculos sociais, atitudinais e educacionais, certo? Que devem ser modificados. Devem ser modificados. Então, assim, ó, coisas que você agora tem que incorporar na sua prática pedagógica, no seu discurso. O primeiro, tá? Então, assim, ó, essa criança não é limitada a coisíssima nenhuma. Então, essa criança, ela tem deficiência intelectual e ela é única. Ela é única, ela não é igual o outro deficiente intelectual que tem na outra sala. Por isso que as atividades não podem ser compartilhadas, que eu já vi escola que tem 3, 4 crianças com deficiência intelectual, ela pega uma única tarefa e distribui. Eles estão em sala diferente, com idade diferente, em turma diferente, e eles estão fazendo a mesma atividade. Cobrir pontinhos, colagem, né? Então, assim, ó, a criança ela é única e tem um funcionamento cognitivo diferente, por isso ela tem uma forma diferente de aprender. E diante de tudo isso, você tem que perceber que essa criança, ela precisa que você gere nela a necessidade de pensar como qualquer outra criança, tá? Então, assim, ó, a criança com deficiência intelectual, hoje, ela precisa ser aceita. Ela não é aceita. Não é aceita. Então, ela precisa ser aceita. E esse precisar ser aceito tem a nossa mãozinha de mediadora. Quando a gente empodera essa criança para que ela mesmo aceite que ela é diferente e não por isso que ela vai ser deficiente. Ela é apenas diferente, tá? Outra, ela precisa aprender, ela precisa interagir e ter uma atenção, porque daí ela vai se sentir importante. A criança precisa ser aceita e ser importante dentro daquela escola. Eu vou contar um fato aqui rapidinho para vocês. Eu gosto muito de... Eu sou uma pessoa muito atenta, né? Eu sou muito visual, sinestésica. Eu sou assim. Então, assim, ó, imagina quando... Vamos pegar um caso de uma criança com TDAH, que é muito comum isso que eu vou contar para você. Então, a criança que, às vezes, perturba, incomoda a professora não sabe o que fazer com ela, beleza. Quando essa criança falta, a professora faz questão de dizer para o grupo inteiro: graças a Deus que a fulana não veio. Olha como a gente está calmo hoje. Entendeu? Entenderam o meu recado? Então, assim, ó, essa criança não é aceita. Ela não é importante no grupo. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. Então, assim, ó, a neurociência hoje, ela vem mostrar que a criança com deficiência intelectual só precisa de uma forma adequada para desenvolver as funções cognitivas que não estão funcionando de forma adequada. Gente, eu quero frisar aqui
que 92% das crianças que têm um diagnóstico de deficiência intelectual têm condições de se alfabetizar e se beneficiar da educação. São aquelas crianças com deficiência intelectual leve e moderada. Lógico que a criança com deficiência intelectual severa também pode estar na escola. Só que, às vezes, ela vai ter uma dificuldade muito grande de se beneficiar daquele conteúdo da escola. Mas ela vai se beneficiar das amizades, dos relacionamentos, da dinâmica social, que também são importantes. Isso vai melhorar a qualidade de vida dela. Então, aprender a mediar vale para todo mundo, quem é leve, moderado ou severo. Ok? E aí, assim, ó, se essa criança, ela tem deficiência intelectual leve e moderada, nós temos que alfabetizar essa criança. E nós vamos alfabetizar elas com método fônico. Então, assim, ó, como é que Isabel, quem é que diz que o método fônico funciona? Qual é a evidência científica disso? Então, hoje nós temos o Fernando Capovilla. Então, ele coloca para nós, certo, que o método fônico, ele já fez várias, a gente chama de pesquisas longitudinais, de acompanhamento dessas crianças, com um grupo enorme de crianças. Então, ele trabalha muito com dislexia, com crianças com deficiência auditiva, com dislexia, com deficiência intelectual, com TDAH, certo? E ele percebe, e por evidências científicas, que o método fônico é o mais eficaz. Inclusive, ele aponta num livro que eu acho que hoje à noite eu vou botar ali no meu story um livro que eu recomendo para vocês, tá? Então, dele. E nesse livro, ele diz o seguinte: países como Estados Unidos, França, Reino Unido, esse pessoal todo só trabalha o método fônico. Por exemplo, na Finlândia, o método global é proibido. E para todo mundo, entendeu? Então, assim, ó, se nós temos a possibilidade de alfabetizar as crianças com deficiência intelectual, e isso já foi comprovado, olha quantas possibilidades já se abriu. Para quantas famílias essa possibilidade já se abriu. Agora, se você não sabe como usar o método fônico, aí é outra coisa. Uma coisa é você não saber fazer, outra coisa é o outro ter condições, né? São coisas diferentes. Primeiro, nós estamos trabalhando aqui nessa live essa ideia de que a criança tem condições. Tem condições. E, lógico, que aqui eu já trago uma possibilidade, que é a utilização do método fônico. Então, nós vamos trabalhar o método fônico mediado. Porque daí todo o recurso que você vai usar de forma potencializada. Aí, assim, ó, quando eu pego o método fônico e junto com a mediação, eu vou trabalhar todas as funções cognitivas que não estão funcionando adequadamente, as operações mentais, que são 19, e eu uso todas elas para a alfabetização, e os critérios de mediação, que são os 3 universais, que eu sempre falo, e mais aquele específico que a criança necessita. Às vezes ela necessita mediação de competência, às vezes mediação de pertencimento, né? Porque ela tem que se achar importante naquele grupo. Ela tem que se achar pertencente àquele grupo. Então, assim, ó, a criança, com essa ideia do método fônico mediado, ela vai avançar muito na aprendizagem. Gente, e isso é possível, né? Tem gente que agora está perguntando assim, ai, eu quero aprender a fazer isso. Lógico, é possível aprender. Agora você imagine assim, ó, quanto tempo
perdido, quanto tempo perdido dessa criança que está com 10 anos, com 11 anos, com 12 anos e ainda não conseguiu se alfabetizar na escola. As nossas crianças, basicamente, foram esquecidas dentro da escola, foram anuladas dentro da escola, né? Eu sei, mas basicamente assim, posso algumas transcendências, né, que eu estou fazendo assim. De repente você está pensando nesse exato momento o seguinte: olha, Isabel, para eu aprender agora o método fônico, eu não tenho tempo para fazer isso. Eu já fiz muita coisa com essa criança e não deu certo. Acho que isso vai ser uma perda de tempo. Gente, agora é o tempo. Não é amanhã, é hoje. Você tem que aprender a fazer isso já, imediatamente. Por que perder mais um ano? Por que perder mais um mês, 2 meses? Não vamos perder tempo mais nenhum. E se você tem esse desejo de alfabetizar essa criança pelo método fônico, aprender a mediar, o tempo é agora. O tempo é agora. Chega, né, de alternativas que a gente chama, do tipo comprar aquele montaréu de atividades, aquelas atividades, né? Aí diz assim, ó, como eu encontrei, né? 700 atividades para trabalhar com a criança com deficiência intelectual. Eu pensei, eu acho que no final dessas 700, essa criança vai aprender alguma coisa. Mas quando eu olhei as atividades, eu comprei para poder ver. Quando eu olhei essas atividades, eram atividades de exposição direta. Pintar, cobrir pontinhos, desenhar, coisa infantilizada, sem sentido, descontextualizada, ok? Que não levam a criança a fazer transcendências. Então, não adianta você comprar essas 700 atividades. Ao final das 700, ela vai continuar igual. Ou até pior. Por quê? Por que eu digo pior? Desmotivada, autoestima baixa, vendo que os amigos estão fazendo outras coisas e ela não faz, que ela não está aprendendo. Então, assim, ó, outra coisa. A gente diz, mas a criança é muito limitante, ela não sabe nem pegar no lápis. Dá-lhe as atividades de coordenação motora fina. Fazer um monte. Então, assim, ó, vocês podem ser mais criativos, né? Fazer outras atividades de pintura, de artesanato, porque o artesanato ele requer a pinça, né, de botar miçanguinha, pintar com delicadeza. Isso vai estar trabalhando a coordenação motora fina. Não precisa fazer pontinhos. Outra coisa, o método global, a memorização, a repetição, tudo isso são tarefas que não levam a lugar nenhum. Isso não vai ajudar, tá? É basicamente um passatempo. A criança vai ficar ali com você algumas horas e vai chegar um momento que vai dar um negócio que eu chamo colapso cognitivo. Quando ela vê aquela tarefa, ela sai correndo, ela rasga, ela cospe, ela fura. Aí você põe a culpa na deficiência, né? Mas não é da deficiência, é no contexto que foi criado para essa criança. Ela tem que se manifestar de alguma forma. E aí é o seguinte, se ela não oraliza, aí, gente, ela pinta e borda para passar a mensagem para você. Daí diz, tá em crise, tira da sala, coloca lá separado de todo mundo. Gente, assim, ó, eu, nesses 30 anos de atuação, basicamente, né, eu tenho uma outra possibilidade, que ela é mais justa, mais qualificada, que é quando eu proponho você aprender a mediar todas as tarefas, a construir os ambientes modificantes, a usar o método fônico mediado para alfabetizar. Eu quero dizer com isso que é o seguinte: você pode mudar a sua prática pedagógica imediatamente, certo? Quando você desenvolve nessa criança a consciência fonológica,
Então, se você constrói essa consciência fonológica dela, tudo vai ter um sentido diferente. O meu aluno com deficiência intelectual não vai mais ser um copiador do quadro. Ele vai ser um pensante. Ele pensa para fazer, ele levanta hipótese, ele raciocina, ele compara, ele classifica, ele identifica, ele analisa. Entenderam? Muda. Porque a mediação ela vai provocar isso cognitivamente. Ela vai provocar essa criança. Então, sabe, às vezes você encontra assim, ó, 2 síndromes de Down. Um não conseguiu se alfabetizar e o outro já está na universidade, eles têm a mesma idade. Aí você diz, mas por quê? Né? Por que isso ocorreu? Um foi mediado, um foi acreditado, o outro desacreditado. Né? Um foi investido nesse sentimento de competência e o outro não. Um se sentia pertencente ao grupo, o outro não. Então, é consequência, gente. Então, na verdade, não é a criança que é limitante. São as nossas relações com ela que impõem os limites. E é isso que você tem que entender, né? Você pode usar o lúdico, a brincadeira, brincadeira com rimas. Você pode fazer toda a mediação com uma base multissensorial, ou fono-viso-articulatória, que a gente chama, né? Mas por que tudo isso é importante? Né? Deixa a criança quietinha. A criança com deficiência está lá, ela é quietinha, deixa ela lá, não perturba. Deixa lá, está lá, não perturba, é boazinha. Oh, meu Deus, boazinha. Gente, a escola não é para isso. A escola é para desafiar a criança, provocar a aprendizagem. Ela não pode entrar e sair do mesmo jeito da escola. Ela tem que passar um período lá onde ela vai se apropriar daquele conhecimento, certo? Então, assim, ó, eu desafio você a dar à criança a chance dela aprender. É só isso que ela quer. Quando eu falo assim, ó, não me aceite como eu sou, é isso que ela está dizendo para você. Eu tenho um diagnóstico, eu tenho uma cara, eu tenho um corpo, certo? Que talvez você me veja como um incapaz, mas não me aceite como eu sou. É isso que a criança está dizendo o tempo todo para você. Não me aceite como eu sou. E a mediadora, ela olha essa criança não por essas coisas externas, mas ela olha para o cognitivo. Ela tem um olhar luxuoso sobre essa criança. Ou seja, eu quero conhecer como é que é o processo cognitivo dela. E aí eu vou identificar as falhas desse processo. E é nessas falhas que eu vou mediar para arrumar essas funções cognitivas, para que ela possa aprender. Certo? Gente, isso é muito lindo, isso é maravilhoso. E é possível de se colocar em prática, porque assim, ó, eu me incomodo muito, muito mesmo. Porque assim, ó, eu não consigo mais ver a criança na sala de aula sem aprender. Eu não consigo. Né? Isso é algo inadmissível. Então, nós, profissionais da área da educação, a gente tem que fazer alguma coisa. E vocês em especial, né? Vocês que acompanham as minhas lives. Porque se vocês estão aqui, é porque você já se sente diferente, vocês já acreditam nessa criança. Então, vocês só estão faltando a ferramenta adequada, que não é culpa de vocês não saber o que fazer com a criança. A universidade não explicou o que é para fazer. Né? Verdade? Fica discutindo outras coisas que não ensina direito, tá? Então, eu quero muito te ajudar. Vamos juntas mudar a realidade dessa criança. Deixa de lamentação, vitimação, de culpa, vamos deixar isso tudo para trás. Isso aí não serve para nós, não. Então, assim, ó, o tempo perdido ele pode ser recuperado. Se você aprende a mediar e usar o método fônico,
você vai ver que essa criança, ela não tem limite. Ela não tem limite. Ela não tem limite para aprender. E vamos acelerar a aprendizagem dessa criança.